Louvado seja no céu a divina luz, e nós também cá na terra louvemos a Santa Cruz, e nós também cá na terra louvemos a Santa Cruz. Os anjos do céu contente louvam a Jesus. São bênçãos do céu caindo, reflexo da Santa Cruz. São bênçãos do céu caindo, reflexo da Santa Cruz. Queridos irmãos e irmãs, que alegria estarmos aqui hoje, nesta segunda-feira santa. Alegria estarmos aqui hoje, queridos irmãos. Ontem, depois de termos celebrado o Domingo de Ramos, hoje, me alegra o coração ao ver tantas pessoas aqui nesta segunda-feira. Eis o sinal de que vocês querem vivenciar bem esta Semana Santa. O sinal de que vocês querem vivenciar com muita piedade estes exercícios quaresmais. E hoje, certamente, o coração de vocês se alegra, porque nós já estamos na Semana Santíssima, a Semana Maior, a Semana Santa. A liturgia desta semana vai nos levando e nos mostrando a doação da vida do servo de Deus, Jesus Cristo, alguém que deu a vida por nós, alguém que muito sofreu para nos conceder a salvação. E é Jesus Cristo que consola o nosso coração. É Ele que é nossa luz e salvação. De quem nós vamos ter medo? Por que ter medo se Jesus é nossa luz e salvação? Se Ele não nos abandona? Então, meus irmãos, esta segunda-feira santa é justamente para nos dar uma grande certeza de que Deus, Ele não nos abandona. A primeira leitura nos traz justamente isso, a figura do servo ungido por Deus. Este servo ungido por Deus para quê? Para servir. Eis que Jesus veio para nos servir, para servir ao Pai. Quem age, meus irmãos, conforme a ação de Deus, por mais que enfrente dificuldades, vai aprendendo a reclamar menos, vai aprendendo a murmurar menos. Quem deixa Deus conduzir sua vida, age com firmeza, não reclama, não murmura, porque a primeira leitura de hoje, ela quer nos ensinar justamente isso, que nós estamos aqui na terra para servir. É isso que a liturgia de hoje nos ensina. Tem um provérbio popular que nos diz
Quem não vive para servir, não serve para viver. Nós vivemos neste mundo para servir a Deus. Nós vivemos neste mundo para servir o seu reino. Quando nós contemplamos Jesus carregando tão pesada cruz, nós vamos compreendendo, nós vamos aprendendo o que verdadeiramente é um serviço ao reino de Deus. Às vezes é fácil, é cômodo servir a Deus quando tudo na nossa vida está bem, quando nós não estamos enfrentando dificuldade nenhuma, mas olhando para o Senhor dos passos, nós vamos compreender que é preciso ser fiel e servir a Deus, mesmo quando carregamos tão pesada cruz. E é por isso que nós estamos aqui e queremos vivenciar esta Semana Santíssima, porque nós queremos servir a Deus. Somos pecadores, somos limitados, mas acredito que no nosso coração tem um desejo, o desejo de servir a Deus. É este o desejo que deve ter no coração do cristão, servir a Deus. Nós estamos aqui para servir. A primeira leitura nos ensina justamente isso. Este servo, ele foi ungido para servir. E servindo a Deus, meus irmãos, nós vamos reclamar menos, nós vamos nos esforçar. Às vezes é do nosso humano, todos nós, às vezes é do nosso humano reclamar muito, murmurar muito, mas a liturgia de hoje nos convida a permanecermos fiéis a Deus. Estamos aqui para servir o Senhor. Então, meus irmãos, aprendamos nesta noite de hoje que tudo aquilo que nós fizermos para o reino de Deus, vamos trabalhando dentro de nós para reclamarmos menos, para murmurarmos menos, porque às vezes tem aquele ditado também que diz que muita gente, às vezes nós reclamamos de barriga cheia, nem sofremos tanto assim. Jesus sofreu muito mais do que nós, não tem nem comparação, e ele serviu a Deus em obediência. Claro, ele sabia muito, murmurar muito, mas a liturgia de hoje nos convida a permanecermos fiéis a Deus. Estamos aqui para servir o Senhor. Então, meus irmãos, aprendamos nesta noite de hoje que tudo aquilo que nós fizermos para o reino de Deus, vamos trabalhando dentro de nós para reclamarmos menos, para murmurarmos menos, porque às vezes tem aquele ditado também que diz que muita gente, às vezes nós reclamamos de barriga cheia, nem sofremos tanto assim. Jesus sofreu muito mais do que nós, não tem nem comparação, e ele serviu a Deus em obediência. Claro, ele sabia que Deus era sua luz e salvação, que então não era necessário ter medo. Meus irmãos, quando nós sabemos que o Senhor é nossa luz e salvação, que o Senhor é a proteção da nossa vida, o que nós vamos temer? Perseguição, calúnia, injustiça? Não há motivo de temer nada, porque
porque o Senhor é nossa luz e salvação. De quem eu temerei? O Senhor está comigo, nos diz o Salmo. Então, meus irmãos, nada pode nos abalar. Hoje, eu convido você, que talvez esteja passando por alguma dificuldade, que talvez esteja vivendo alguma incerteza em seu coração, a nesta procissão de depósito, contemplar a imagem do Senhor dos Passos, que carrega uma pesada cruz, por amor à humanidade, por amor a cada um de nós. O Senhor carrega uma pesada cruz também para nos ensinar a não desistir e a não desanimar quando enfrentarmos as dificuldades. Jesus poderia ter nos salvado de outra forma, de outra maneira, mas eis, meus irmãos, que Deus quis que Ele nos salvasse sem pregar uma cruz, certamente também para nos mostrar que precisamos permanecer firmes, que precisamos continuar servindo a Deus, principalmente quando algo na nossa vida está difícil. Às vezes alguns até nos dizem assim: mas fulano, você reza tanto, as coisas na sua vida estão dando errado. Fulano, você reza tanto e você está enfrentando dificuldade. Quem não reza está melhor do que você. Às vezes nós também pensamos assim. Não, meus irmãos, quem reza enfrenta muita dificuldade. Jesus, sendo Filho de Deus, enfrentou, e nós, pecadores, também vamos enfrentar dificuldades, também vamos carregar a cruz, mas precisamos aprender que não carregamos esta cruz sozinhos. O Evangelho de hoje finaliza para nós esta reflexão. Eis que antes de sofrer a paixão, Jesus vai em Betânia. Betânia é onde moravam os amigos de Jesus, Marta e Maria. Vocês devem se recordar, em uma outra passagem, que Marta estava preocupada com tantos afazeres e Maria ouvindo Jesus. Marta se incomodou, porque com tantos afazeres e a sua irmã ali parada ouvindo Jesus. Hoje o Evangelho nos mostra diferente. Jesus havia ressuscitado Lázaro. Marta estava ali servindo Jesus. E Maria fez algo muito nobre, algo muito belo. Maria ofereceu uma essência caríssima. É tanto que Judas queria vender para poder roubar. E Jesus então faz uma correção, mostrando a Judas: Senhor, mas era melhor vender por 300 moedas para ajudar os pobres. E Jesus diz: pobres sempre tereis, a mim não estarei convosco por muito tempo. Meus irmãos, Jesus já estava se preparando para aquele momento em que ele iria sofrer a paixão. Veja, hoje, segunda-feira, nosso coração precisa ser também Betânia, o lugar onde Jesus vai para se encontrar conosco. Nosso coração precisa ser Betânia, um lugar de onde Maria
ofereceu um perfume caríssimo como gesto de amor, e não enxugou os pés de Jesus com a toalha, enxugou os pés de Jesus com seu próprio cabelo. Meus irmãos, o que nós tiramos desta celebração? Maria ofereceu aquilo que ela tinha de melhor. Nesta Semana Santa, você está disposto a oferecer o que você tem de melhor a Jesus? Sim. Nessa fraqueza, coitado, eu estava de passar por. Você está disposto a oferecer o que você tem de melhor a Jesus? Sim. Então, meu irmão, minha irmã, ofereça a Ele o seu coração, ofereça a Ele a sua vida. O seu coração precisa ser Betânia, o lugar onde Jesus encontra descanso, o lugar onde Jesus encontra repouso. Por isso que nós estamos nos confessando, por isso que é uma semana de muita oração. O nosso coração precisa estar tranquilo, para podermos também sentir a doce presença de Cristo Jesus. Que o Senhor nos passos, guie os nossos passos ao caminho do céu, hoje e sempre. Amém. Meus irmãos,